Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a CEIU Recanto, o CEIU Recanto do Saber, Blumenau, Santa Catarina. Agora são 10 horas e 5 minutos, eu acredito, e nós estamos aqui para esse domingo de Pergunta ao Zé. Hoje, especialmente, nós vamos ter algo muito diferente. Daqui a pouco, às 10h20, aí, em ponto, vocês vão perceber que nós vamos ter uma entrevista com as primeiras psicografias aí que nós recebemos, e vai ser muito emocionante, porque é uma família muito especial, e se não fosse, não teriam também recebido pelo merecimento. Então, eles vão estar aí diretamente de um estado no Brasil, e eu vou fazer sempre surpresa, né? E hoje nós iniciamos com esse quadro de leituras de psicografias, de comprovações, porque foi a espiritualidade boa e amiga, né, que nos intuiu a fazer esse trabalho dentro do Perguntas e Respostas dos domingos, né? Hoje vai ser mais curto, vai ter só uma psicografia, sempre vai ser uma psicografia, no máximo 2, mas hoje vamos ter outras pessoas participando aqui comigo. Hoje eu começo sozinho aqui, e lógico, sozinho que eu digo aqui, né? Mas nós temos aqui o Eduardo, a Pamela e a Nice, que estão aqui na retaguarda. O Eduardo ali, né, incansavelmente, com a Pamela vindo desde ontem já preparar tudo, e que Papai do Céu abençoe a eles, a sua família, abençoe também a Nice, que está aqui. Enfim, todos nós estamos aqui com boa vontade de aprendermos todos nós juntos. Então, que Papai do Céu nos abençoe essa nossa transmissão para todos aqui do Brasil, de Portugal e de outros países que acompanham o CEIU Recanto do Saber. Então, eu abro dizendo que um abraço fraternal, de muito amor, nesta pandemia que estamos passando, e que possamos ter fé, confiança. Então, acredito que foi por isso que a espiritualidade nos intuiu, para que possamos estar trazendo e reavivando a fé que a vida continua, e que temos provas, né, irrefutáveis de que isso, e que nós temos que nos melhorar todos os dias. Bem, hoje nós temos algumas perguntas que já chegaram aqui, e o campeão delas, vocês já sabem quem é o campeão delas. Antes, vamos mandar um abraço, né, para as pessoas, né? Vamos mandar um abraço aí. Quem é que está presente aí? As pessoas que estão presentes já estão conectadas, né? Ok, vamos lá. Quem é que está presente? Aqui eu não vejo aqui também. Espera aí que eu vou ver. Ok, enquanto a Alice vai vendo ali, não é? E vocês... Tá, Karine Galindo, de Recife, a Joyce Schmidt, legal. Flávia Ribeiro, Lucimar Mendes, Clarice Vota, Olá. Patrícia, a Maristela, Carla Elisa, Maria Roncalho, a Graciele, aí o Sérgio, né? Estão lá, saudades de todos. Saúde para vocês dois aí, né? Fé, tranquilidade, viu? A Sandra Oliveira, a Sheila Scolari, o Leandro Pandolfi, Pamela, Cristina Bruno, a Rose, um sobrenome lá que eu não... A Shirley Matias, Patrícia Veras, Juliana Anjos, Alessandra, ok, que bom. A Belkis, de Caruaru, Marcelo Rosenbrock, Marcelão Rosenbrock, Rudolfo, Jaqueline, Rosana Mafra, legal. Juliana Borges. Isso. Bom, já tem uma turma grande aí. Então, vamos começar com a pergunta ninguém mais do que ele, o maior questionador que nós temos, Leandro Kowalski. Então, vamos lá, a pergunta do Leandro Kowalski, né? Tem duas, né? Vou fazer duas? Uma aqui. Meu Deus, ele só começa com duas, né? Sobre crenças limitantes, podemos ter uma crença no cérebro e outra no espírito? Isso pode ocorrer uma dualidade interna e gerar um conflito? Olá, bom dia, Leandro, bom dia a todos que estão aqui nos prestigiando, né? E então, eu gostaria que o Eduardo me dissesse se eu olho para o meio ou olho para aqui, porque aqui no celular assim eu não sei. Olho para aqui mesmo assim? É assim de frente? Aqui? Não é? É porque... Tá bom. Então, assim, Leandro, primeiramente eu gostaria de citar o Livro dos Espíritos, na questão 393, assim, é no capítulo, acredito que é capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado. Ali da questão 309, começa na 392, mas a 393 é muito interessante, porque Allan Kardec, ele pergunta, né? Ele pergunta assim, mais ou menos, como é que o homem pode ser responsável
na sua transformação, na sua mudança, mais ou menos assim. Se o homem é responsável, se ele vai esquecer as coisas que ele adquiriu, que ele fez, etc, etc, etc. E é muito interessante, porque a resposta da espiritualidade, ele fala que em cada existência o homem dispõe da inteligência melhor para distinguir, né, o bem do mal, saber evoluir cada vez mais. Então é muito necessário esse esquecimento do passado. Agora, você está falando em crenças limitantes, né? Inclusive o Fernando Mendonça, meu irmão gêmeo, ele escreveu esse livro aqui, ó, que é o livro, inclusive esse livro é o que foi lançado em Portugal, mas tem no Brasil também, que é Feliz no Trabalho, Feliz na Vida, e aqui ele fala sobre as crenças limitantes e fala também que existem alguns grupos naturais de inteligência, perfis de personalidade, que eles têm mais uma propensão a criar em seu cérebro, no seu campo cognitivo, no seu campo de linha de crença, e acabar sendo uma crença, ela pode crescer e se transformar numa crença limitante. Por exemplo, né? Muita gente pensa que as pessoas que criam as crenças limitantes, cristalizadas, que muitas vezes se procuram escrever em pedra, seria o continuador emocional, o continuador ativo. Não é só eles, não. Existem todos os três genes que fazem parte dos grupos precursores, que foram as primeiras e os primeiros psiques ou psiqueis no planeta Terra, têm uma tendência, cada um por uma motivação básica, de criar crenças limitantes. Dentre eles está o futurista ativo, principalmente, o continuador emocional e o neutro racional, e cada um pelo motivo. Lógico que o neutro emocional também, o continuador ativo também, né, o futurista racional também, mas eu citei esses porque tem uma motivação. Por exemplo, quando você vai tratar do continuador emocional, é que a crença dele é que ele gosta de continuidade e de tradição, de manter aquilo que faz bem e que traz segurança. Então, é uma crença limitante, mas que ela tem uma motivação justa. Já o futurista ativo, a crença limitante dele nasce de não querer perder tempo. Como eles são workaholics, então eles passam uma credibilidade, fecham um conceito, criam paradigmas para que as pessoas sigam, né? Inclusive também para que os outros sigam, e aí é onde eles não querem perder tempo, e até quebrar esse paradigma, que é fantástico, porque os futuristas, tanto ativo como racional, eles quebram paradigmas. Só que eles podem adquirir crenças limitantes nessa encarnação, como diz ali a resposta da questão 393 de O Livro dos Espíritos. Eu acho muito, olha, é muito atual, né? Não só do século XIX. Agora, nós temos que, como Kardec disse, sempre estar atento à ciência, a ciência boa, né? Dos homens que não têm conflitos de interesse. Existe uma parte da ciência, da medicina, que tem muito conflitos de interesse. Então, eu quero citar aqui, eu estou falando de medicina, de ciência, onde é que você quer chegar, Zé? Eu quero chegar ao Dr. Bruce Lipton, né, que deixou no seu livro Biologia da Crença, ele fala muito em crenças limitantes também. Eu gosto muito de um trecho que eu estou estudando esse livro, levando ele agora para pesquisa, para estar dentro de um projeto aí das energias, que é muito interessante. Ele fala que o ambiente interno, olha só, e o ambiente externo criam crenças limitantes. As células criam, né, porque as células elas têm memória. Então, elas não é só memória para se viciar na droga, memória para deturpação do sistema nervoso, mas as células têm memória na limitação das crenças, ou seja, há uma rejeição, quem está dentro de uma caixa de crenças limitantes, sejam elas otorgadas por dogmas ou por um fanatismo religioso, que vai denotar e trazer no cérebro já, né? Porque o cérebro, Leandro, e todos que estamos escutando, o cérebro é um mecanismo fantástico que o Papai do Céu, né, deixou para nós humanos. É uma máquina fantástica. Os computadores não conseguem acompanhar o cérebro, porque foi o cérebro do homem que constituiu e formatou os computadores e os programas. Agora, vamos fazer uma comparação à crença limitante, o cérebro, a um programinha que você instala um aplicativo que você instala no seu celular, um programinha que você instala no seu computador, no seu notebook, né? O que acontece? Você instala aquele aplicativo e você só usa ele, ou só usa aquele programa. E tem outros programas, outros upgrades, outras descobertas, né? Outras descobertas na ciência,
na tecnologia e na tecnologia do cérebro, né, outras descobertas, mas aí a pessoa está limitada porque ela quer. Agora, a limitação espiritual, ela não existe. Existe o seguinte, de tarde eu vou estar falando um pouco sobre isso, que é o princípio elementar natural. O que acontece é que o homem velho, a reencarnação passada, marcante, difícil, se a pessoa estiver repetindo essa mesma personalidade, estiver novamente por resgate, expiação, omissão ou transformação, vier com o mesmo princípio elementar natural, hoje à tarde vamos estar falando sobre isso no projeto Identidade Eterna. Aí pode realmente trazer no espírito certas crenças que eu volto com a questão 393, 300 e vai até 395 ali para entender melhor isso, que isso é o esquecimento do passado, os déjà vus, os frames que pode acontecer, lapsos de dizer assim, eu já fiz isso, eu já pensei isso pode estar dentro da memória do espírito, mas porque existe o esquecimento do passado é fantástico, para que a gente não crie crenças, continue as crenças limitantes que o espírito experimentou em existências pretéritas. Agora, é bem verdade que o conhecimento dessa descoberta, que eu sou apenas um mero, né, fazendo aqui um descobridor, né, dessa nova ciência do futuro, essa pré-ciência, então ela vem muito a calhar, como diz os portugueses, no sentido de entender por que eu posso cristalizar uma crença, posso me limitar. No caso dos futuristas, como eu já disse de antemão, é para não perder tempo. E os racionais é porque eu dei a credibilidade, bateu de frente com a minha lógica daquele momento, daquela época, daquele dia. E para os neutros racionais é a questão de padronizar. Eu vou falar o nome dela porque é uma pessoa que é muito especial, é minha hermana Gisela, não é? Então a Gisela já chegou para mim com muita honestidade e deu vários desabafos há muitos anos atrás sobre a questão do neutro racional, padronizar também para não perder tempo e também por causa da curiosidade e o sentido de um mini aprofundamento. Mas quando os neutros racionais não estão bem, e eles estão aferrados, existe um certo fanatismo, eles podem se fanatizar por conta dos outros. E o neutro emocional é o que mais pode ser uma vítima, né, incauta de processos de cristalização através do marido, da esposa, da namorada, porque eles podem se jungir ou entrar numa simbiose onde eles fecham o conceito e ali ficam dentro daquele padrão, né? Então, esses três aí que são os precursores, e aí vem os outros grupos, os outros GNIs, né, que são mais 9, fora esses três temos mais 9, e eles também, cada um do seu jeito, pode ter uma crença limitante ou limitada. Aqui nesse livro aqui do Fernando Mendonça, eu acho muito interessante, esse foi a versão portuguesa, né, que foi toda revisada pelo João Carlos Gomes e pela Denise Strauss, né, eles fizeram um bom trabalho aqui nesse livro, que é o livro Feliz no Trabalho, Feliz na Vida. Ele vai falando sobre crenças limitantes e os grupos naturais de inteligência. Bem, dito isso, eu acredito que respondi a pergunta do Leandro Kowalski, né? Temos mais perguntas aí, dona Eunice? Porque às 10h20 eu vou ter uma surpresa muito boa para vocês. Não. Eu vou falar sobre a psicografia, sobre a encarnação. Estou perguntando como é que... Como é que é? Aqui você está muito longe. Como receber uma psicografia, né? Por que a pessoa desencarna e às vezes demora? Nunca... Quem está perguntando isso? Não, a gente está perguntando, nós aqui na casa. Ah, vocês não, mas eu quero uma pergunta do pessoal aí também. Eu vou estar falando nisso quando a gente iniciar, né? Só o Leandro outro. Né? Então tá certo. Então, assim, vamos então agora preparar, antes de chamar aí a surpresa. E temos mais gente aí que entrou aí no... Vamos lá, um abraço para o pessoal gosta. Tem a Patrícia Vera, Patrícia Vera de Recife. A Sandra Item, Gabriela Lana, Jonathan Felipe, a Regiane Ramalho já está lá esperando. Isso. Viviane, Jaqueline, Dagmar, André. E mandaram o livro ali, tá? A entrevista, se quiseres iniciar. Isso. Manda por e-mail aqui para mim, que eu estou... Né? Muito bem. Muito bem, então. Então, hoje... Vamos lá. Então, tem uma pergunta aqui, né? Eu estou vendo aqui no Face. Aqui, ó. Zé,
É de Patrícia Verzé. Tem algum problema na minha mediunidade eu tenho um problema na minha mediunidade estar conexão tão ativa com a minha filha, Fernanda Mateus, a ponto de conversar com ela e psicografar através dela. Algumas pessoas falam que não existe isto e não deveria, apesar de ter áudios dela e imagens direto em TCI. Olha, Patrícia, primeiramente, né, um abraço aí para todos de Recife, aí, de Pernambuco, aos familiares que por acaso podem estar assistindo escondidinho, né? Tudo bem. Mas assim, ó, o que acontece é que estudos, o Livro dos Médiuns, que é o maior tratado, né, de paranormalidade que existe na Terra, nos traz os ensinamentos de Allan Kardec sobre isso, sobre a evocação, sobre o rumo. Eu creio que você, como mãe, ela como filha, ela tem... A única coisa que eu vou falar para você, eu não discordo nem concordo, quem sou eu para julgar quem quer que seja, e os meandros da espiritualidade. Eu só temo para você não se fascinar com isso. E com isso, muitas pessoas que se fascinam, existem muitas maneiras de se fascinar, né? Então, eu aconselho, na live passada eu falei sobre isso, né, sobre a questão do Livro dos Médiuns e das obsessões simples, fascinação e também a possessão. Eu não estou dizendo que você está fascinado, nem obsidiada, mas a sua filha, lá no mundo espiritual, ela precisa desenvolver, progredir na intermissão, ela precisa que você toque sua vida também, porque se assim não fosse, ela não teria desencarnado. Então, se assim desencarnou, é porque tem que existir essa distância, é necessária. Só isso que, com a lógica que eu falo para você. Agora, eu não vou aqui julgar se as pessoas dizem, não. Aí você tem que ter o seu crivo, né? O crivo da razão. Tem que observar se é sua filha mesmo, se tem comprovação que é ela, porque como você é mãe, fica difícil de comprovar se é ela, porque você conhece tudo como mãe da sua filha, né? Da Fernanda que você mencionou. E até, inclusive, Patrícia, tem uma escala que a Eunice está fazendo aqui, que vai ter várias pessoas entrevistadas com as psicografias daqui da CEIU, que são realmente comprovadas e que têm as comprovações, né? Então, vai ter uma fila aí e o seu nome está também nessa fila. Vai demorar porque já tem 5, 6 já comprometidos, 5 domingos com as psicografias, mas vai chegar a vez de todo mundo que recebeu. E, se eu não me engano, você deve ter recebido psicografia, né? A Alice está confirmando aqui que recebeu a psicografia da sua filha. Agora, não existe o lugar certo, o médio certo, o que existe é a verdade. Eu tenho aprendido muito os anos todos com o Divaldo, principalmente com o Clóvis Nunes, né? Aprendi muito com o professor Clóvis Nunes e com demais aí, grandes educadores ao longo desses 30 e poucos anos que nós nos fizemos e estudamos a ciência espírita, que não é uma religião, é uma ciência, é uma doutrina, né, filosófica, científica, e que tem metodologias que estuda o mundo espiritual e a espiritualidade. Bem, agora está chegando o momento da surpresa, e antes de chamar aqui o casal, eu gostaria de dizer para vocês que ao longo desses domingos nós vamos ter mais organizado, hoje foi a primeira vez, foi uma intuição que me veio, de estar falando sobre as psicografias recebidas. Foi a espiritualidade que nos intuiu e que nos falou que deveríamos fazer esse trabalho. E creio que toda vez que a espiritualidade se manifestou com seriedade, com responsabilidade e sabendo de que a mediunidade é sagrada, pelo menos a minha, eu tenho como sagrada porque ela é totalmente voltada para as coisas que aconteceram realmente de verdade. As falhas que houverem nas psicografias são falhas minhas, né, do meu arcabouço psicológico, né, da falta da interação com a própria língua portuguesa e etc. Agora, vamos agora abrir a primeira psicografia de uma série de domingos que vai ser mais organizado, com outros entrevistadores aqui entrevistando os casais. E hoje esse casal vai ter a honra, né, de eu estar participando como o entrevistador, tá certo? Então, eu quero agora chamar com vocês diretamente de Rondônia, né, o estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, né, eu quero chamar o casal Valmir Ramalho, Regiane Ramalho, né, e o príncipe, como diz o Valmir, o Caio. Então, vamos lá, chamando vocês agora. É isso? Eles estão entrando aí?
Então vamos... Bem, eu não estou os vendo aqui, mas bom dia, Valmir. Bom dia, Zé. Bom dia, Zé. Bom dia, Cristiane. Então, é um prazer estar com vocês. Vocês estão diretamente de onde aí agora, do Brasil? Nós estamos em Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, né? E vocês têm quantos filhos? Vocês tiveram quantos filhos? 2. 2, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vou ler a psicografia que está aqui nesse livro. Foi uma edição que teve especial, que o nome do livro é Notícias do Lado de Lá. A mediunidade enviando notícias da dimensão espiritual para o Brasil e para o mundo. Escrita pelo Roberto Carrilho. E foi aqui o Opúsculo de Sinais da Vida depois da Vida. Né? Então, vamos lá, por favor. Eu vou ler aqui a parte digitada, porque a psicografia está aqui, a original. Eu acredito que vocês devem ter aí também, né? Temos. Vamos lá, então. Foi no dia... Aqui, ó, vamos lá. Essa psicografia, ela aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013. Não é? Olha só, 27 de janeiro de 2013. Então, o nome do filho de vocês, vê se confere, Bruno Rossi Ramalho. Isso mesmo. Cidade, agora tem uma coisa aqui, cidade Candeias do Jamari, Rondônia. É porque na época a gente morava numa cidade vizinha aqui, que se chama Candeias do Jamari. Ah, certo. Destinatários da mensagem, Valmir e Regiane. Agora aqui é a mensagem digitada, vamos lá. Bruno Rossi Ramalho diz, entre parênteses, entregar em Candeias do Jamari, Rondônia, para os pais, Valmir e Regiane. Então, quer dizer, como foi que vocês, assim, antes de ler, vocês tiveram notícia dessa psicografia, Regiane e Valmir? Como foi? Zé, depois que houve o desencarne do Bruno, na verdade, antes do desencarne dele, 1 mês aproximadamente, ele veio me falar sobre o espiritismo, me perguntar se eu acreditava em vida após a morte. Nessa época, nós éramos evangélicos. Do nada veio perguntar para vocês? Do nada. Olha só. E aí, nós éramos evangélicos, né? Tínhamos todo um segmento diferente. E eu respondi para ele que acho que sim, mas que não sabia. E, a partir daí, nós temos o Valmir tem uma irmã que é espírita, né? Há muito tempo. Então, a gente já tinha, assim, mais ou menos alguma coisa, sabia alguma coisinha, né? Não muito. E eu, por um acaso, a gente tinha um Evangelho segundo o Espiritismo em casa, que numa casa que nós nos mudamos, a pessoa esqueceu esse livro lá. Olha só. E, como nós éramos evangélicos, eu deixei esse livro lá fora, numa despensa, numa gaveta. Isso já tinha 2 anos e eu nem me lembrava mais desse livro. Só que quando o Bruno veio me fazer essa pergunta, sabe, alguém me soprou no ouvido. Lembra do livro? Foi como se eu ouvisse isso. E aí eu pensei, ele falou para mim, ele falou, mãe, eu acredito, você acredita? Eu falei assim, eu não sei. Ele falou assim, eu acredito e eu quero conhecer mais sobre essa religião da Tia Marinês. Aí eu falei para ele, tá bom, meu filho, quando você for a Porto Velho, que era a cidade vizinha, você procura um centro espírita que a gente vai ver, né? Vai lá, vai participar, vai ver como funciona. Só que ele não teve oportunidade, não deu tempo. Ele não chegou aí no centro espírita. E a partir desse momento que ele fez essa pergunta para mim, eu comecei a ler o Evangelho. E me maravilhei com isso. Sabe? Li todo o Evangelho. Quando ele faleceu, quando ele desencarnou, eu já tinha lido o Evangelho, já tinha lido o Livro dos Espíritos, eu já estava lendo o Livro dos Médiuns. Então, isso me deu uma base, sabe? Para o desencarne dele. Mas eu não querendo que ela lesse também. Entendeu? Ficava meio que... Sim. Meu livro, particularmente, é a Bíblia e tudo esse negócio de espiritismo e tal, está muito distante para mim. Assim, tal. E ela sempre se dedicou a isso. Eu vi ela lendo, não participava e às vezes até criticava. Não vou querer saber disso, não. Então, aí, quando ele desencarnou, aí que eu quis saber mais, sabe? Aí que eu procurei saber mais
por que que aquilo estava acontecendo comigo, por que do desencarne, por que isso. Eu fui procurando os porquês. E eu passei a ver no YouTube, assistir muitas psicografias que tem lá no YouTube, de várias pessoas. E numa desses links que eu fui assistir, eu cliquei no link da CEIU por um acaso. E era uma sessão de psicografia. O acaso não é o acaso. E aí eu coloquei... Uma pergunta, Regiane e Valmir. Vocês foram procurados pela CEIU para alguma entrevista? Vocês conheciam a CEIU? Ou alguém da CEIU tinha comunicado com vocês? Não. Nada. Nunca fomos a Data Blumenau. de nascimento, nome? Nada. Ok, pode continuar, Nunca então. fomos a Blumenau, não conhecemos ninguém em Blumenau, quer dizer, não conhecíamos, né? Sim. Então, eu cliquei nesse link e assisti a psicografia que estava lá gravada no YouTube, no canal de vocês, né? E a partir daí, eu comecei a acompanhar as palestras da CEIU pelo YouTube. Sim. E numa dessas palestras, eu vi que ia ter uma sessão de psicografia, né? Em janeiro, no dia 27, acho que era dia 27. Ia ter uma sessão de psicografia no domingo. Que foi esse 27 aqui. Então, uma pergunta. Vocês viram a psicografia acontecendo diretamente para vocês lá? Vocês estavam assistindo e não viram ou não? Sem internet em casa. Não. No dia nós estávamos sem internet, estava com problemas de internet na cidade, a gente estava sem internet. E quando foi na quarta-feira, quando retornou o acesso à internet, eu me lembrei que eu não havia assistido. Que coisa! E foi aí que eu fui assistir. É interessante porque teve gente que de São Paulo e de outros países, na época eu lembro, que receberam, estavam nas suas casas, né, assistindo, e de repente o filho estava mandando mensagem. E no caso de vocês, você foi meio que avisada, assim, né? Estava sem internet, e depois alguma coisa soprou para você lembrar, né? Foi exatamente isso. Quando voltou a internet, me veio aquela coisa assim, para eu assistir a sessão que tinha se passado no domingo. E eu fui assistir. E assim, mas eu fui assistir por curiosidade, porque o meu desejo, a minha intenção era ir até vocês. Quando eu fiquei sabendo das psicografias, das sessões, eu ainda falei para o Valmir, eu falei, olha que bacana esse trabalho aqui, eu quero ir lá. Eu falei para ele, eu quero ir lá. Quem sabe a gente consegue uma carta do nosso filho. Mas para mim, eu precisava estar presente, eu tinha que estar aí. E antes disso ainda, antes de acontecer, antes de eu descobrir vocês, né, e começar a assistir as palestras da CEIU, um dia eu comentei com essa minha cunhada que era espírita. Eu falei para ela assim, como eu não entendia muito bem, né, eu falei assim para ela, pela internet, eu conversando com ela naquela época pelo... até esqueci. Orkut, sei lá o quê. Ela falou, eu falei para ela assim, poxa, cunhada, se Chico Xavier fosse vivo, eu ia até o fim do mundo para ver se eu consigo uma carta do meu filho. Aí ela respondeu assim para mim, cunhada, você não precisa fazer isso, porque tem muitos médiuns aqui, inclusive no Brasil, que fazem esse serviço. Só que não é do seu querer, não é do meu querer, não é assim que funciona. O telefone só toca de lá para cá. E se um dia for necessário, ela me respondeu assim, ela falou, se um dia for necessário, a espiritualidade vai saber como chegar até você. Olha só. Na hora, eu não entendia muito dessas coisas, eu ignorei um pouco, eu não falei para ela, né? Ela deve estar me assistindo agora, nunca falei isso para ela. No meu pensamento, eu pensei, quando ela me disse, falei, até parece que se o Bruno psicografar lá em São Paulo, alguém vai saber que eu moro aqui nesse fim de mundo, Candeias do Jamari, que o Bruno é nosso filho. Como, gente? Não existe isso. Foi assim que aconteceu. E aí, por acaso, eu achei o link de vocês no YouTube e comecei a assistir as palestras da casa. Ok. Que assim, me fez muito bem, Zé. Eu estava numa fase terribilíssima, né?
aquela que quem já passou por isso sabe qual é, entende? Mas eu digo que, como Deus é maravilhoso em tudo que faz, percebeu, acho que não sei se nós tínhamos esse merecimento, mas veio como um bálsamo, sabe, assim, que me deu forças para não cometer outros erros, um erro que você entende, porque eu achava que existiam pessoas culpadas por isso, você me entende? Então essa psicografia. Valmir, quanto tempo depois, Valmir? Foi quanto tempo depois que veio a psicografia que ele havia? 3 meses. 83 dias. Menos de 3 meses, né? Quase 3 meses. Foi assim, muito rápido, mas o desespero meu, principalmente, era muito grande. Minha angústia e agonia era terrível. Sabe, me vi num buraco sem dimensão e sem volta. Estava muito horrível, fora da média. Porque eu sempre fui pai muito presente, Zé. Sim. Dos meus filhos. Desde que eu me casei, nós nos casamos, nós tínhamos 16 anos os dois. Por isso que são jovens, né? Bonitos aí, jovens aí. Obrigado. Mas Regiane, e quando foi você foi assistir e viu a psicografia dele ou alguém procurou? Porque na época também nós tínhamos aqui umas 2, 3 pessoas que procuravam para... Teve um caso do Rio Grande do Norte que passou mais de 2 meses procurando, uma pessoa tinha sido prefeito de uma cidadezinha do interior. Teve casos assim aqui na CEIU que vinha a psicografia, como a gente não conhecia as pessoas, né? Não sabia a dimensão do Brasil e de outros países que receberam as psicografias. Então, quando veio a psicografia e eu assisti, na sessão tinha o link embaixo, o número do telefone da casa. E eu queria o papel, eu queria aquilo para mim, eu queria aquela psicografia para mim. E eu comecei a ligar no telefone de vocês, da CEIU. Só que eu ligava durante o dia, e como eu não sabia os dias de trabalhos na CEIU, eu ligava e não tinha ninguém na casa. Então, ninguém atendia. Mas não demorou muito, liguei pouco. Uma senhora atendeu o telefone. E ela me falou assim, olha, foi um achado você me achar aqui. Ela falou, foi um milagre você me achar aqui, porque eu estou fazendo a faxina no centro hoje, na casa hoje. Geralmente, nesse horário, não fica ninguém. Mas as pessoas... Margarete. Eu não me lembro o nome da senhora. Mas é a dona Margarete, que faz a nossa limpeza há muitos anos já. Eu acho que foi isso mesmo, dona Margarete. Aí ela me falou, eu não tenho acesso, mas eu vou te dar o número da Anice. Que a Anice está com essas cartas. Ela fica com as cartas, ela e o Roberto, mas eu vou te dar o telefone da Anice. Aí ela me deu o telefone da Anice, eu liguei e a Anice me disse, olha, a gente está procurando você já faz tempo, já tem uns 3 dias que nós estamos procurando vocês. Olha só. Deixamos recado no Facebook do Valmir, porque nós achamos o Facebook do Valmir. Nós pesquisamos, né, o sobrenome Ramalho e achamos, e deixamos um recado. Mas naquela época o Valmir não usava muito Facebook. Sim. Então, eu nem vi, eu fui ver bem depois o recado, na verdade. Olha só, então, isso tem uma questão muito interessante aí, importante, é que, veja bem, o CEIU ele vai buscar depois as informações, porque quando as psicografias chegavam aqui, e chegam, elas vêm assim, e nós não sabemos quem vai vir e quem vai estar psicografando, né? Então, vamos agora à leitura da psicografia, tá certo? E depois quero perguntar algumas coisas aqui, o que é que comprova, porque como vocês não conheciam o CEIU, e eu também não conhecia vocês, né? E deixar claro que eu fui apenas e sou apenas um pequeno instrumento, uma caneta e um carteiro ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Início da psicografia. Pai, mãe, estou bem e sou muito grato por esta oportunidade. Caio, irmão, fui perto de você. O que é isso? Caio, irmão, fui perto de você, né? Caio é irmão, é o filho de você. Caio é o nosso filho. E uns dias antes da psicografia acontecer, eu acho que eu até te contei essa semana no WhatsApp, que um dia eu estava sentada no chão, assim, orando não, quieta comigo, pedindo forças a Jesus, porque é só o que eu sabia fazer na época, porque o baque é tão grande que eu não conseguia nem falar com Deus mais, sabe? Porque eu não tinha mais o que agradecer, eu não tinha mais o que pedir, sabe? E eu ficava ali, quieta, no meu canto. E nesse momento,
eu senti alguém me tocar. E nesse mesmo dia, essa minha cunhada que é médium, ela falou para mim, Regi, eu senti o Bruno na sua casa. O Bruno esteve na sua casa visitando vocês hoje. Então, eu acho que foi o momento que ele disse aí, Caio, irmão, fui perto de você. Foi isso mesmo. E continuando, pai, é isso mesmo, ninguém teve culpa, olha só. Quer dizer, como é que, Valmir, como é que a gente aqui na CEIU, e não tinha como saber os seus pensamentos que você estava nutrindo, que você já falou um pouco, e ele fala aqui assim, ó, o que é que você pode falar sobre isso? Pai, é isso mesmo, ninguém teve culpa. Ele não vai conseguir. Eu sei que é muito emocionante, né? É porque, assim, Zé, o Bruno caiu na ponte num dia de manifestação na cidade. A população fez um manifesto, nós temos uma ponte que liga a cidade. E então o Bruno caiu nesse momento dessa manifestação, ele estava voltando daqui de Porto Velho para Candeias, e ele caiu nessa ponte porque ele não teve como passar, né? Vir para casa com o carro. E ele parou o carro e pulou o guarda-reio da ponte, porque nós temos mão dupla na ponte, na BR. Então, o mesmo guarda-reio que separa a BR um lado do outro é o mesmo guarda-reio da ponte. Naquela época, não tínhamos iluminação naquela ponte, porque estava recém-construída e foi uma noite muito escura. E a namorada que estava junto, que é a Leide, que está até nos assistindo agora, beijo, Leide. Ela disse que o amigo também que estava junto, disse que ele desceu do carro e falou assim, olha, eu vou passar do lado de lá e ver se tem como a gente dar uma ré e voltar contramão para chegar em casa logo. E ele simplesmente colocou a mão no guarda-reio da ponte e pulou, como se tivesse pulando de um lado para o outro da pista. Mas nós não sabíamos ainda de detalhes. Então, o Valmir ficou muito revoltado com essa situação. Ele achou que era culpa das pessoas que estavam ali, entendeu? Teve todo esse contexto. Entendi. Achava que alguém tinha empurrado. Olha só. Porque... Vou botar em cena aqui de novo, Zé. Sim. E aí você, e lógico, como pai, né, a gente não sabe o que aconteceu, fica difícil realmente, né, de distinguir se foi alguém que empurrou, se houve uma confusão, como é que ele foi sozinho, né, e ninguém foi junto, tudo isso, né? Mas essas coisas são realmente muito impactantes, né? E Valmir, aí isso deve ter aliviado bastante você, né? Essa frase aqui, né? Muito. É isso mesmo, ninguém teve culpa, né? Poxa, eu vou melhorou ler aqui, meu comportamento interior, assim, poxa vida, foi fantástico, foi maravilhoso. Tá me ouvindo bem, Zé? Tá, né? Estou ouvindo bem. Então, foi fantástico, eu achei que foi uma obra divina mesmo ali que veio para me ajudar, entende? E a Regi, graças a Deus, como você pode perceber, mais forte que eu, hein, sabe? Fala melhor e tudo, e consegue lidar com isso melhor. Mas eu fui, assim, muito, sabe? Ainda até hoje. Você sabe, dentre alguns trabalhos que desenvolvo, eu sou leiloeiro rural, né? Essa voz maravilhosa, né? Que Deus lhe deu aí. Uma voz fantástica. Obrigado, Zé. E aí eu faço inúmeros leilões para entidades filantrópicas, inclusive o Hospital do Câncer, aqui da Amazônia. E vira e mexe nas aberturas. Acompanhei o último aí, leilão. Muito bom. Do Santa Marcelino, né, que nós fizemos aí, verdade. E algumas aberturas que a gente faz, nós temos falar um pouco sobre a vida e dar uma palestra pequena no começo. E sempre falamos dos valores da família, os valores da vida, os porquês que muitas pessoas se perguntam e não conseguem as respostas, né? Eu estive num leilão há pouco tempo na cidade de Nova Mamoré aqui. Esse leilão era do Hospital Santa Marcelina. E eu fui pego de surpresa ainda, como estou falando das minhas fragilidades. Eu fiquei não fiz a abertura. Deixei que um outro amigo e outro
que estava lá fizesse a abertura. E no começo do leilão, me perguntaram, falou, né? Aí o rapaz perguntou, você sabe quanto vale o filho? E aí perguntou para mim. Poxa. Pedi para a minha porta-voz me falar. E aí aconteceu isso no leilão. Resumindo, eu tive que prorrogar a abertura do leilão para uns 15 minutos depois, certo? Ainda com todo o conhecimento que já tenho, graças a Deus, com todas as mensagens das psicografias e os estudos que nós, graças a Deus, nós fazemos o Evangelho no Lar. Nós temos um dia da semana aqui para realizarmos o Evangelho no Lar, então estudamos nós três aqui à noite, toda terça-feira às 10 da noite. Nós temos compromisso. Olha só, ó. Agora tem alguém presente aqui agora. Ele está dizendo que não é nós três, não, nós quatro, porque ele está sempre presente. Ele está até contando aqui um episódio do esquecimento do dia lá que vocês iam passar da hora ali, alguma coisa assim, que não sei o que aconteceu ali. E ele ficou assim em cima para ver se alguém lembrava que estava, né, já no momento da hora. Ele está dizendo que aconteceu isso aí com vocês ali. Né? Verdade. E aí, às vezes, nós ficamos no quarto esperando o horário do Evangelho, né? Mas aí, nós somos em 3 aqui presentes, então, físicos, né? E aí ficamos lá, preocupados, para não esquecer o horário do Evangelho. Arrumamos a mesa e deixamos aqui. Aí, às vezes, adormecemos lá no quarto, mas raras são as vezes, mas já aconteceu mesmo já. Esse Bruno é para frente, né? Veja bem, e o Eduardo, assim, esses dias trocando figurinha comigo, dizendo, Zé, mas já era melhor ser lá no CEIU, porque primeiro, com esse negócio do Zoom, dá para fazer cada um da sua casa, né? E aí ele insistindo comigo, dizia a verdade. A Alice também falou isso, vamos fazer na CEIU, porque lá tem uma vibração que... Eu percebo que quando eu estou aqui, é diferente, sabe? Aqui tem isso aqui já tem toda uma energia aqui formada pela espiritualidade, são 20 anos, né? 18 anos aqui nessa casinha. E eu vou ler agora o restante da psicografia. Vamos lá. Depois de ter dito isso, né, pai, é isso mesmo, ninguém teve culpa. Caí na ponte e algo cada vez mais me guiava. Foi a hora. Aqui não tem religião, e sim amor. E o que fomos e fizemos e o que buscamos. Quando ele fala aqui que aqui não tem religião, será que é o motivo dele dizer isso, né? É porque vocês eram evangélicos, né? E teria essa barreira, que é uma barreira que infelizmente existe. Eu, na minha família, por exemplo, é uma parte evangélica, uma parte católica, né? E pouquíssimos espíritas na família, mas não deveria ter isso, né? Porque nós somos todos irmãos. E como ele diz aqui, o Bruno e outros espíritos incansavelmente dizem isso, que no mundo espiritual, ou na pátria espiritual, não existe religião, né? Mas isso foi por conta disso, Valmir e Regiane, dele dizer aqui assim, ó, aqui não tem religião, e sim amor, e o que fomos e fizemos e o que buscamos. Sim, eu tenho certeza que foi por isso. Sem dúvida. Eu sempre defendia, na verdade, eu nasci em lar católico. Minha mãe, sempre muito dedicada à religião, nos ensinou. Mas posterior a um certo tempo, logo já depois de casado, eu conheci o Evangelho através da Igreja Assembleia de Deus, certo? Fui também, maravilhas, muito bem interpretado, sabe? Mas, com o passar do tempo, Zé, fui esfriando e fui ficando meio que neutro. E quando eu já estava morando em Candeias, na verdade, eu estava desviado dos caminhos da igreja. A rede estava indo bem. Inclusive, eu estava, né? Eu sempre fui mais beata que ele. Bebendo cerveja, fazendo aquela coisa que, né, da vida aí que a gente acaba aprendendo. Sim. Mas nunca, mas o importante é que eu nunca afastei o meu coração do plano espiritual, das coisas de Deus, você entende? Da prática do bem, de estar sempre ali fazendo aquilo que eu achava que poderia fazer, entende? E que automaticamente aumentou isso, né? Cada dia que passa está melhorando e percebendo que os valores reais são as coisas boas que nós fazemos para os nossos semelhantes aqui na Terra. Mas com certeza também vocês devem ter na família ele aqui, porque assim, quando o Espírito vem dizer isso, ele vem dizer para a família, até porque vai existir barreira de outros familiares, né? Mas ele também vem dizendo aqui, ele vem dizendo que o que fomos e o que fizemos e o que buscamos.
Isso aqui é importante, né? Agora, Exatamente. essa outra parte aqui. Mãe, Dona Regiane. Por que Dona Regiane? Porque de vez em quando ele falava assim para mim: "Ei, ô, dona Regiane, vem aqui". Ah, olha aí. Isso aí são detalhes, né, que fazem a identidade da comprovação do Espírito com vocês, a linguagem. Então, mãe, Dona Regiane, é minha guerreira. Mãe, tua fé é grande. Ele diz assim, né? Então, se você observar, tem um sim aí depois disso. Sim. Ó, é verdade. Então, a edição aí faltou o sim era em cima. Eu acredito. É em cima, né? Sim. Mãe, a sua fé é grande, sim. Porque, assim, no cotidiano, em casa, o Valmir sempre, assim, foi mais otimista que eu, né? Assim, e às vezes ele Ou seja, falava, o Valmir voa e você puxa o Valmir para a terra, né? aí ele falava assim para mim, muitas vezes ele falava assim para mim: "Ai, Regia, sua fé é muito pequena, você não tem fé". Entendeu? Uhum. Sim, sim. Diz que uns fedem mais e outros fedem menos. Sim. Isso é engraçado. Vamos lá. E aqui tem assim, porque essa questão aqui, às vezes, olha, como a psicografia é muito rápida e o pessoal vai pontuar e não sabe disso, esse sim realmente faz mais sentido lá em cima. Depois, consegui estar aqui graças a essa família que só faz o bem. Então, quem faz o bem não faz o mal, né? Tem gente que nem faz o bem nem o mal. Então, isso aqui registra que você só faz o bem. A Leide, quem é Leide com I? O Leide é assim, ó, Leyddi. A Leide, quem é a Leide? A Leide era a namorada dele. Sim. E que, inclusive, estava com ele na hora do acidente. Certo. E eu achei, assim, muito, muito interessante a psicografia, porque normalmente, a gente vai escrever Leide, a gente põe Lei com I, né? Sim. Ou então o Y, às vezes, no final, né? Sim. Mas ela sempre escrevia o nome dela com um Y no meio. Lei com Y. E ele escreveu na psicografia exatamente igual. Olha aí. Outra comprovação, né, Valmir e Regiane? E teve uma psicografia para ela também, viu, Zé? Depois dessa daí, em fevereiro ele psicografou por você só para ela. Olha só, não sabia. Veja bem, então, a Leide talvez não entenda, pois a igreja quadrangular também tem A Leide talvez não entenda, pois a igreja quadrangular também tem alguns ou milhares aqui, pois somos todos irmãos. Então, ela era dessa igreja ou ela é da igreja? Então, se você observar aí na escrita, na psicografia escrita, tem um borradinho. Tem um borradinho aqui para ele. Eu vou pegar aqui a psicografia original. Então, quando ele fala... A Leide está borradinho, É verdade. E depois da psicografia, eu falei com a Anice e eu disse que eu não entendi muito isso daí, porque quem participava da igreja quadrangular na época era o primo da Leide, que era amigo dele, que estava junto com os dois também no dia do acidente. Sim. Então, aí depois que você corrigiu a psicografia, que ela disse que você ia pedir intuição e ia ver o que queria dizer isso daí. Aí você disse para Anice me dizer que o que ele quis dizer aí foi o seguinte: Leide, te amo. Realmente tem aqui. Tem aqui. Tem um A, M, aqui nessa original aqui, tem isso exatamente aqui, ó. É verdade, então, tem um tia ali. Nesse borradinho, você mandou me dizer que era na hora ali de escrever, que às vezes dava um probleminha na escrita, uma interferência. Sim, tem várias fotografias que sai uma palavra em cima da outra, né? Essa daqui está com a palavra em cima da outra. E aí tem, exatamente. Aí você falou para a Anice me dizer que era assim: Leide, te amo. Lívio, a igreja quadrangular. Essa da igreja quadrangular, ele escreveu por Lívio. Também tem um L aqui, ó. Tem um LV aqui, ó.
né? Isso. E tudo ficou tudo junto, as 3 palavras junto aqui. Ficou uma palavra por cima da outra. Ficou uma palavra por cima da outra, é verdade, tem razão. Aqui, olha, além de fazer muito tempo, eu nunca tive acesso a isso, sabe? Os livros, quando são psicografados aqui na casa, eles pegam, retiram as páginas e com os 15 dias que eu vou voltar para a mesa para ver se o espírito volta no mesmo ponto, na mesma vírgula. Então, o trabalho nosso aqui é um trabalho humilde, mas muito sério, sabe? Eu acredito nisso. E o amigo passou a frequentar a igreja quadrangular depois do acidente, depois do desencarne dele. Ah, faz sentido, então, por isso que ele está falando isso, né? E aqui, inclusive aqui, ele trabalha aqui, abrace a todos. Aí, o que quer dizer isso aqui? Olha, isso aqui foi muito enigmático na época. Eu lembro que o Carrilho e outras pessoas acharam isso ali, ó. Tem entre aspas, assim, ó, do Mister Candeias, Bruno Rossi Ramalho. Bom, aí, quero aquela pequenininha lá. Ele teve um concurso lá na cidade de Mister, né? Dos bonitões lá, e ele participou na época. Ah, é? Não era tão bonitão assim, né? Mas ganhou. O pai e a mãe são, né? Uhum. Ele e o irmão acabaram ganhando. O Caio no mirim e ele já no adulto. Entende? Foi bacana. E aí ficou. O Bruno era muito simpático. Certo? Né? Simpaticíssimo. E ainda continua. Uma pessoa que onde chegava, todo mundo se agradava dele. Entende? Então, eu acho que isso também fez com que, né, contasse pontos lá. Eu tive o privilégio de receber boa educação em casa e poder retransmitir isso para eles. Cumprimentar todo mundo com um olhar sincero, apertar na mão, ser agradável, sabe? Sei lá. Isso valeu muito para eles aí e tem valido para o meu Caio que está aqui também, para o Bruno também no processo evolutivo dele. Né? Zé, eu quero mostrar aqui, olha aqui, ó. Sim. Tá vendo aqui? Aqui assim, tá vendo? Esse é o Bruno. Bebezinho, a foto que eu tenho dele que eu mais gosto. Você entende? Esse aqui é quando ele era pequenininho. Gosto de todas as fotos, mas essa aqui é algo que eu mandei, a foto antiga, de 95, acho que essa foto de 1995. Olha. E ele perdidinho me procurando numa casa à noite no jantar. E aí é o Mister Candeias. Aí quando ele nos deixou. O Mister bonitão, rapaz. Olha, é um rapaz bonitão aí. Mas tem fotos melhores do que essa aí dele, mais assim, mais estilo. Ele estava muito sério, acho que foi no dia que foi fazer o alistamento, acho que foi, não foi? Né? Essa foto aí. Mas, inclusive, tem um interessante que eu acabei... Ele foi sepultado com essa camiseta azul aí, Zé. Essa mesma camiseta aí que está nessa foto aí. Mas, coisa da hora lá, se a gente não está sabendo direito o que vai fazer né, aquela coisa. Graças à minha família que veio também. A Alice está mostrando que no livro, teve um livro aqui, é muito interessante isso, ó, que é essa foto aqui que a gente tem dele aqui, ó. Essa aí, entende? Essa aí é mais recente. Essa aqui que tem no livro aí que saiu. Demonstra inclusive aqui, a visão dele. A espiritualidade aqui me intuiu quando eu vinha para cá, para o CEIU, me lembrando, não sei se foi o mentor do Bruno, me lembrando que ele teve uma entrevista no livro, que foi uma psicografia, um livro chamado Cidades Espirituais. É um livro tipo um romance, assim meio técnico, que é do filho da Milu Viana. Se estiver nos escutando em Portugal, também vai estar nessa fila. Vocês foram os primeiros. Vai ver agora uma série de psicografias. E ele foi entrevistado no livro, né? Se a Anice tiver ali a entrevista, vai... Isso também eu achei muito interessante. Agora, essa psicografia da Leide, será que está nesse livro aqui? Que ela falou que tem? Não, não acredito. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós nos comprometemos no domingo que vem, ao iniciar esse trabalho, a gente vai ler a psicografia da Leide e depois a entrevista com os próximos, aqueles que receberam psicografias, que foram tantas, né? A gente vai... Tem pessoas que a gente nem tem um contato aí. Está aqui no livro, como é uma psicografia aqui do Rio Grande do Sul, que é a primeira, e a do Bruno é a segunda. A gente não fez a do Rio Grande do Sul por 2 motivos. Um é que a gente tem que ainda ver onde é que estão essas pessoas que na época mandaram e-mail, tudo, né? Se querem falar a respeito. E como vocês já estão aí, ficaram tão próximos da CI, próximo de nós, né? Criou esse vínculo, o Bruno criou esse vínculo maravilhoso aí, com essa família bonita, maravilhosa. Eu creio que as pessoas estão com a mesma curiosidade que eu. Eu não sei se ele é tímido, se ele pode aparecer no meio de vocês dois ali, o Caio, para a gente dar uma olhadinha nele aí.
O Caio está dormindo ainda, Zé. Dormindo ainda. Tá certo, olha isso. Mas aqui eu vou chamar. Não, mas não vai deixar, coitado, ele acordado. Ele já está com curiosidade. Estamos chamando ele de comecinho aqui. Estamos chamando conhecer o príncipe Caio, né? Então, meu príncipe, o Mr. Candeias, então, foi... Isso aqui é uma comprovação, né, Valmir? Porque ninguém podia adivinhar que ele foi Mr. Candeias, né? Verdade. Ninguém sabia que vocês existiam também. O que eu acho fantástico aqui nesse trabalho que houve na CEIU, e que nós somos apenas pequenos instrumentos, é que nós nunca fizemos nenhuma entrevista com quem quer que seja, nunca recebemos nome, data de nascimento, nada, e foi tudo super mega espontâneo. Vocês aí, o que vocês contaram no início, demonstra que houve uma conexão, vocês já foram intuídos, né? Preparados para tudo isso. Então, eu acredito que o merecimento também está aí. Não é? Quantas pessoas são preparadas de buscar, quando o filho está doente ou com câncer ou com alguma coisa, vão procurar outros meios, e nesses meios as pessoas encontram uma verdade, porque, olha, todos nós vamos desencarnar, todos nós, é a certeza que nós temos, uns antes, outros depois, mas o que nós lemos, eu gostei muito de um recado que o Bruno dá ali, eu achei fantástico, que ele disse que é o que nós fazemos aqui, o que nós buscamos. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz e com o que a gente busca, porque você pode estar buscando coisas para deixar você, assim, como eu digo assim... Empobrecido. Exatamente. Literalmente empobrecido para as obras. Isso. Ô, Zé, dá uma olhadinha aqui. Olha aí, acordou. Mesmo com cara de sono, é lindo, olha aí. Tá vendo, Bruno? Bruno deve estar, não sei se você está aqui ou está lá. Olha aí, Caio Ramalho. Que idade você tem, Caio? Eu tenho 18. 18 anos, né? E na época você tinha que idade na época que você tinha? Tinha 11. 11 anos, né? Isso. E aí, muito bem, olha só. Olha, o garotão aí, bonitão aí, Caio. E você, na época, com a psicografia, você se emocionou, Caio, com a psicografia do seu irmão? Demais, muito. Né? Você viu o que ele falou? Estive perto de você, né? Ele falou ali, né? Isso, foi isso mesmo. Ele veio perto de mim. Isso. Olha, eu quero que vocês cada um dê uma palavrinha aí final, uma mensagem para nós, né? Todos que estão nos assistindo, e dizer para vocês assim que foi uma conversa muito especial. A Regiane, o Caio, o Valmir, podem deixar uma mensagem. Olha, não fique preocupado com o tempo, não. Pode falar aí. É muito importante isso para que as famílias que estão nos assistindo, aqueles que são saudosistas dos seus entes queridos, possam sentir a força, a fé. Nesse momento de pandemia que estamos passando, o relato de vocês, a comprovação, né, de vocês com uma coisa tão linda e o merecimento que vocês tiveram, né, de Papai do Céu e da espiritualidade fornecer para vocês essa comprovação e tirar também, como o pai falou, Valmir, né, tirar esses pensamentos de culpa, de revolta. Isso, o Valmir falou uma frase agora que eu gostei muito, podia até empobrecer mais ainda as coisas que nós viemos aqui na Terra para progredir. Então, fiquem à vontade aí de falar o quanto vocês quiserem falar agora sobre essa mensagem e o que é que mudou na vida de vocês depois dessa mensagem, na vida do Caio, na vida da Regiane, na vida do Valmir, inclusive dos outros familiares, da Leide, dos amigos. O que é que mudou? Então, Zé, vou falar primeiro. Primeiras damas, né? Isso. Na minha vida mudou muito, sabe? Eu aprendi muita coisa depois disso. Me aliviou tanto, sabe? Que hoje eu fico assim muito com muita pena daquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte, sabe? Quando eu fico sabendo de uma mãe, de um pai, que perdeu um ente querido, eu fico muito triste quando eu vejo que a pessoa não acredita, porque graças a Deus foi o que nos salvou, que nos tirou do fundo do poço mesmo, sabe? Porque é uma situação muito difícil. Para quem acredita já é muito difícil, imagina para quem não acredita, né? Que o seu familiar continua, que você vai reencontrá-lo. Então, na minha vida mudou muito. A Leide, que é a namorada, ela sempre tem contato conosco, é como se realmente fosse a nossa nora. Ela é
para mim, ela vai continuar sendo a minha nora. Graças a Deus, temos um relacionamento muito bonito. E os amigos também, muitos amigos dele que não tinha muito contato com a gente, hoje tem uma aproximação bem grande com a gente por causa desse laço criado com o Bruno. E eu digo assim, para quem recebeu uma psicografia, acreditem, gente, acreditem, porque é a realidade, é verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é meu filho que escreveu essas cartas, que inclusive pela CEIU ele escreveu 3 cartas para nós. Então, é rico de detalhes, sabe? É ele. Todas as cartas, no final, ele assina como ele era, né? Eu digo que ele não era, ele continua sendo. Então, é ele. Ele sempre foi muito espirituoso, muito brincalhão, e todas as psicografias dele, no final, ele faz sempre uma brincadeirinha. Nessa daí, ele escreveu do Mr. Candeias. Sim. E teve uma outra que a psicografia da Leide, que é para a namorada, ele disse para ela seguir a vida dela, para ela arrumar alguém bacana, mas que não fosse tão bonito quanto ele. Olha então, só, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, isso me reavivou, isso me fez viver novamente. Que bom. Então, Caio, o que é que melhorou na sua vida? O que é que foi importante isso? Então, Zé, aquilo que eu falo muito para os meus amigos de vez em quando eles me perguntam que você, como minha mãe falou, você se sente vivo de novo, porque você não pensa que tudo acabou, entendeu? Você pensa que você vai ter a chance de ver seu irmão de novo, que você vai poder abraçar ele de novo. E ele não morreu como todo mundo pensa, como você pensava antes. Que ele está vivo ainda, que tudo continuou, como ele disse nas cartas dele, que ele sempre escrevia. Ele sempre se preocupava em dizer que ele estava bem. Tá tudo bem aqui e breve a gente vai estar junto de novo. E é isso. Sentir que ele está vivo ainda, que nada acabou e que a gente vai se ver de novo e tá tudo bem. Que bom. E Valmir, o que é que você teve, o que é que mudou? Obrigado, Caio. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês pela iniciativa aí, agradecer toda a equipe da CEIU que realmente não simplesmente por hoje, mas por todo esse trabalho que tem feito, que a gente acompanha, o consolo que tem levado para tantas famílias em desespero, né? E para os espíritos também que encontram-se em desespero, percebe o sofrimento de quem está aqui sem saber o que tem do outro lado, sabe? E dizer, eu quero mais uma vez aqui fazer um lembrete bem pequeno. Tem uma frase que eu sempre gosto de usar, um texto, que para muitas pessoas dizem, isso é ilusão. Isso é ilusão, o que é isso? Quem já morreu acabou, que já vai ficar lá no adormecimento, vai ficar adormecido, esperando a grande volta de Jesus. Muito bem, a fé de cada um, eu não contesto e nem digo. Mas a maior ilusão é você achar que vem aqui na Terra, Zé Araújo, vive a vida inteira como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E passa o tempo inteiro em busca daquilo que você não vai levar, que é a materialidade. Sabe? Então, quando a gente tem a oportunidade, não se exima, não deixe passar a oportunidade de você fazer o bem. No pequeno gesto que seja, no sorriso, no abraço, no oferecimento de uma carona. Ontem eu fui para a fazenda de um amigo ali e achei interessante, mas isso é muito meu, Zé. Eu quero transmitir isso para as pessoas, não para dizer que eu seja bom, sim, mas para que sirva de exemplo. E um pessoal aqui tem muita poeira ainda nas estradas de chão. E eu de caminhonete, e um cidadão, uma esposa, uma motocicleta, com medo que eu alcançasse para fazer poeira para ele. Olha. E a mulher com uma bolsa pendurada pesada no braço, uma senhora de idade, já gordinha, pesadinha, aquela moto dando aqueles baques. E eu corri, eu cheguei na lateral dele, fiz ele parar e pedi para levar toda a bagagem da motocicleta dele, que estava pesando, da mulher do carro, para que aliviasse o peso da motocicleta. E, de contrapartida, pedi para que a mulher dele viesse comigo no carro também. Olha só. De cima, me apresentei, ele fez isso. Levei 60 quilômetros para frente de estrada de chão, acabei levando, deixando ele na casa. Resumindo, passei na casa dele, tive que ficar lá, almoçar com ele, tomar suco, fica lá, que ele não queria que eu fosse embora antes do quarto. Isso é que é bom na vida. Então, isso que sirva de exemplo para as pessoas. Meu irmão, a vida vai passar.
e não deixe passar sem fazer valer a pena. É isso que eu digo. Tá certo? As pessoas que estão sofrendo com as perdas dos seus entes queridos nesse período de pandemia, de sofrimento que a gente está passando aí, várias pessoas conhecidas desencarnaram aqui na nossa cidade e que muitas delas não tiveram a oportunidade de fazer aquilo que deveriam, sabe? Que é, no processo evolutivo, fazer o bem para que alivie-se o fardo dele no outro lado, né? Muito obrigado, meu irmão. Conte comigo. Tá certo? Estamos num projeto juntos aí. Um projeto maior ainda é ir te dar um abraço aí pessoalmente. Mas, quando pudermos, estaremos juntos aí pela internet. Então, um abraço para todos, para a Nice também, que eu admiro muito o trabalho dela. Um abração, beijão para vocês três. 4. Obrigada. O Eduardo e a Pâmela estão aqui na retaguarda aqui. São muito especiais porque eles sempre estão aqui. E lembrar assim, ó, que isso foi muito importante, não só para todos que estão nos escutando, sabe, Valmir, Regiane, Caio, mas isso traz para as pessoas um alento, sabe, saber que a vida continuou. O Valmir foi muito feliz aí na sua colocação, na sua finalização. Há pessoas que vivem como se nunca vão morrer, né? Que vão viver para sempre, né? E agora morrem como se nunca tivessem vivido. Eles acharam aqui, eu vou ler bem rapidinho, Bruno Rossi Ramalho fala para a Leide, os pais, o irmão e toda a família, e os amigos de Candeias do Jamari, Rondônia. Leide, estou bem, e uma de suas preces consegui sentir o quanto nos gostamos. Estarei lhe protegendo, mas vê se conhece um cara legal, e não tão bonito como eu. Isso, né? Tenho que terminar. Voltarei, o Mr. Candeias. PS, mãe, pai, volto. Tá vendo? Interessante. Isso aqui foi no dia 24 de fevereiro, como a Regiane bem falou, de 2013. Esse volto, Zé, é porque ele veio e trouxe uma outra psicografia de novo após isso aí. Olha só, né? E assim, ó, Regiane e Valmir e Caio, muitas pessoas aqui vinham de longe, começou a vir caravanas de ônibus, tudo mais, assim, ó, muitas pessoas estão dizendo assim, Zé, volta a psicografar, mas assim, eu me descobri depois disso tudo, quando eu fui a Portugal em 2013, inclusive fiz um périplo por Portugal, e no último dia, no Congresso Internacional Português, que era mundial, ele era mundial, eu naquele dia, fazendo uma pergunta a um grande espírita a nível mundial, que eu não quero falar aqui, e ele disse assim, siga seu coração. E hoje, como pesquisador, cientista, né, de fato, talvez não de direito, eu tenho ajudado muita gente evangélica, católica, budista, luterana, através dessa descoberta que eu fiz das personalidades, sabe? E dizer para vocês que quando as pessoas veem assim, mas você usa 2 nomes, tem gente que diz piadinha, mas é porque o Zé Araújo, que está falando hoje aqui com vocês, esse instrumento que é sagrado à mediunidade, nunca vou deturpar, nunca vou usar ela. As falhas que tiver em qualquer psicografia aí são minhas mesmo, né? Eu sou falho, mas é uma psicografia inconsciente. E olha só como o Papai do Céu é bom. Através das psicografias do Zé Araújo, eu conheci essa família maravilhosa, outras famílias. Fui a Portugal. Eu devo muito ao espírito do Dr. Hernani Guimarães Andrade, porque foi através dele, de uma psicografia para Portugal, que nós chegamos a ser convidados pelos portugueses, pela Federação Espírita Portuguesa, o Victor Féria e o seu José Lucas, que foram os responsáveis por me levar, e conhecer essa malta maravilhosa aí de Portugal, conhecer vocês. E o intuito aqui é de nós levarmos como... Eu acredito que a mensagem do Valmir disse tudo, ali finalizando, que é levarmos isso para que as pessoas façam o bem e se melhorem. Então, olha, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E o meu muito obrigado. Eu também. Obrigado. Um beijão para todos aí, Zé. Valeu. Obrigado. Até logo. Até logo. Tchau. Que seja. Muito bem. Então, pessoal, agora, né, a gente vai... Quer ler alguma pergunta do livro Cidade Espiritual? Isso. Vamos agora falar um pouquinho aqui com vocês do que vai acontecer hoje à tarde. Hoje nós teremos ali o projeto Identidade Eterna, onde vamos ter, ainda está ali com a Regiane, com o pessoal, vamos ter ali no Identidade Eterna hoje a continuidade, né? Só gostaria de avisar para vocês que o projeto ele foi para a internet o primeiro, não quer dizer
que o segundo agora também vá para a internet, né? O segundo encontro de hoje fique à disposição. Então, é muito importante vocês não perderem. Vocês que é de Portugal, começa no horário do Brasil às 16 horas. A primeira parte vem com as, como é que se diz? Vem com um pouco do conhecimento, né, ali do espiritismo, da doutrina espírita, e depois, né, em segundo momento, nós estamos ali com o projeto da identidade eterna, é o projeto de falarmos como é que se diz? De falarmos da continuidade do nosso trabalho que nós fizemos. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer essa família maravilhosa do Valmir e da Regiane e do Caio ali, né, que foram os primeiros ali, e vamos ter uma sequência todos os domingos. Nós vamos ler uma psicografia. A Anice já está com a lista ali, ela está passando por... já avisou algumas pessoas que vai ter a leitura da psicografia, tá? E nós vamos estar fazendo... Vai ter outras pessoas aqui também participando de lá, que participaram aqui, como Beatriz, Kátia Nats, Kátia Freiner, até o Júnior mesmo também. A Anice deu a ideia hoje deles fazerem esse meio de campo, que vai saber fazer melhor do que eu, né? E hoje foi porque essa intuição foi agora, esses dias ali, eu entrei em contato com a família do Valmir e da Regiane aí, porque foi o que veio para mim, assim, como também o Valmir, com essa voz maravilhosa, está fazendo uma gravação aí para nós aí, e fantástico, porque eu acho a voz dele fantástica, maravilhosa, então ele gravou umas coisas, aí eu aproveitei também, e a intuição disse assim, então eles vão ser os primeiros ali que vão participar, até porque no livro eles são a segunda psicografia, né? A primeira é do Viale, né? Que a gente vai tentar encontrar também para ser uma das últimas ali, que é quem é o primeiro aqui? Deixa eu ver se eu encontro. Se a Andrea e a Sandra. O primeiro foi tem aqui a psicografia dele, é o Espírito Francisco Soares Viale, foi o primeiro, né, que nós tivemos aqui no livro. Aí depois, a segunda psicografia depois do Francisco Viale é a do Bruno Rossi Ramalho, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer a família deles, de saber assim os detalhes, né, e que isso possa mexer com a fé de cada um. Ninguém quer que a pessoa deixe de ser evangélica para ser espírita, nem católica para ser espírita. Não é esse o nosso intuito, não. Isso muitos espíritas, inclusive daqui da CEIU, de outras casas espíritas, em vez de fazer aquilo que o Valmir disse muito bem, né, de progredir, de não empobrecer o espírito, ficam com celeumas, discussões. Não, a vida continua. É o que nós buscamos, como disse o Bruno, né, deixando ali como espírito, o que nós buscamos e o que nós fazemos. Eu gostaria aqui, que até ouvi uma coisa aqui interessante aqui nesse livro do Roberto, é que olha o que aconteceu no dia, interessante, né? Olha o que acontecia, como é que era no dia, em janeiro e fevereiro. Começava assim, ó, notícias do lado de cá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos aqui presentes. Notícias do lado de cá, está se iniciando com a permissão do Pai Maior. E lembrando que não andem na contramão da caridade, pois a luz se afasta daqueles que teimam no egoísmo. Então vamos às notícias. Iniciando com aqui presentes. Primeiro bloco, ó, tinha até bloco. Aqui presentes com votos de amor e saudades. Erwin Kisner, Altino Kisner, Hermenegildo Kisner, Danilo Marchetti, se escreve Machete, né? Mas é Marchetti, Solange da Cunha, João da Cunha, Germano Probst, Sebastiana Prazeres da Cruz, Eduardo Gomes, Arthur, com THUR, Montagna, Arthur Eduardo dos Santos, Agnes dos Santos, Ronaldo Baumgarten, Laurinda Marques Ferreira, José Ferreira. Aí aqui tem assim, meus irmãos, a fé é adquirida com a prática do amor e a busca da humildade. A esperança é o primeiro passo. Voltamos às notícias. Encontram-se aqui presentes, saudosos e com amor. Você vê que tem uma pausa, né? É interessante isso. Tem uma pausa que é dada para que os espíritos viessem, né? Aqueles que tinham condições de dar o nome e que ia fazer alguma diferença com a gente. Aí encontram-se aqui presentes, saudosos e com amor.
Alípio de Oliveira, Maria de Fátima Bittencourt, Otto Barto Neto, Paulo Manuel Peixe, Anilson Silva, Altair Farias, Odete Delfino, Salete Silva Franzima, Inácio Antunes Rodrigues, Juliana Beltone. E meus queridos aqui presentes, não esqueçam de manter as boas vibrações. O amor liberta e o orgulho escraviza. Olha só que interessante. Aí depois é o mesmo dia, é um monte de nome. Ó. Continuando as notícias do lado de cá, aqui presentes saudosos Luiz Costa Faxina, Jonas Godoy Gaspar, Dionísio Chiquete, né? Hilda Roman, que é R-O-M-A-N-N, Roman. Mário Domingos Arruda. Irmãos, Deus, nosso Pai, outra pausa, permite este banquete espiritual aqui presentes. Maria de Lourdes Jumas, Dudu de Jesus, Paula R. Bachmann, que é Bachmann, né? Blausius Bachmann, que é B-A-C-H-N-A-N-N. Daci Pereira da Silva, Tito Luiz, Saturnina Matos, Benta C. de Souza, Otília, com T-H-I, acento no I, Fernandes, Germano de Melo Júnior. Amigos, o mundo espiritual é a comunicação dos monges, momentos, e se assim plantarmos, aí vem aqui. Sérgio Prates Machado, João Carlos de Oliveira Krause e muitos outros aqui presentes que esperam mudanças e melhorias. Maria Augusta da Silva, Ana Vota, Selma Gutz, com G-U, com trema, T-H-S. Selma Gutz, Selma com C. Natasha Volta Gomes, olha aqui, né? E continuando as notícias, vamos aqui com amor e a esperança, esperançosos de buscares o caminho do amor. Tamásia de Andrade Rodrigues, Antônio de Andrade Rodrigues, Mari Augustina da Silva, Jorge Luiz, Exílio Paganelli, Lauro S. Vandal, Paulo R. Siegel, Darcy Maria Quinásio Arrabal, Newton Kiesel, Elke Erig, Lindolfo Bell, Sônia U-H-L-N-A-N-N, Sônia Urbano, Egon Kruger, Egon Kroeger, né? K-R-O-E-G-E-R, Emir Popelato, Elemar dos Santos. Meus queridos, a vida é uma dádiva de Deus. Cuidem. Agora vamos passar para o bloco de recados espirituais do coração, com o oferecimento da misericórdia divina e da bondade maior. É como se fosse um rádio, né? Espíritos familiares aqui presentes pedem orações e boas vibrações para Rafaela Lenk e que a vida não pode ser tirada e sim vivida com esforço. E aqui vai, né? Aí tem uns recadinhos aqui da página 26, que numa outra oportunidade vamos estar lendo. Então, desejar para todos aí um feliz domingo, lembrando que logo mais, às 16 horas, diretamente aqui de CEIU, Blumenau, Santa Catarina, para todo o Brasil e para o mundo. O horário de Portugal vai ser 4 horas depois das 16, vai dar ser às 20 horas. Então, esperamos que você se conecte à tarde para aprender mais sobre a personalidade, a identidade eterna e sobre o melhoramento de cada um de nós. Então, um beijo no coração de todos e até logo mais à tarde, aqui diretamente da CEIU. Agradecendo a Alice, a Pâmela, o Eduardo e a família Ramalho e a todos que estiveram conosco aqui nesse banquete aqui de manhã, né, de renovar a nossa fé, o nosso amor e o nosso comprometimento com a verdade, com a evolução de cada um de nós. Um beijo no coração. Tchau, tchau.